tudo cai ou tudo levanta conforme a liderança. A paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou o professor João Belarmino e hoje, ainda baseado na temática desse nosso trimestre, os bons e os maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia, eu trago aqui no tópico da nossa segunda aula, Débora fazendo a diferença em ações, em palavras. Eu me lembro agora de uma expressão de um dos grandes ícones da música popular brasileira, que ele disse, cantou em verso e em prosa, dizendo: os meus heróis morreram de overdose. Olha, que diagnóstico triste de uma geração que se perdeu baseado exatamente em modelos, em lideranças que foram de influências negativas dentro de toda uma geração de 60, 70, 80 e anos 90. E essa constatação nos mostra e nos prova uma coisa: como os modelos são importantes para a nossa sociedade. E esses modelos, eles precisam ter referência moral. Esses modelos precisam ter base moral para que eles possam conduzir uma organização, uma família, uma nação debaixo desses princípios. O relativismo moral é uma peste, uma erva daninha que se espalhou por toda a sociedade, onde as pessoas não percebem mais que aquilo que nos mantém de pé é muitas vezes aquilo que nós rejeitamos. E eu quero trazer aqui um exemplo de um modelo de uma liderança que Deus levantou em Israel, chamada Débora. Débora foi uma mulher que Deus levantou num tempo muito difícil da história de Israel, pois depois da morte de Josué, se levantou uma outra geração que não conhecia ao Senhor. E a falta do conhecimento de Deus na nova geração levou o povo ao declínio moral e espiritual. Foi aí que Débora fez a diferença em seu tempo, e ela foi posteriormente lembrada como aquela que reagrupou as tribos que estavam dispersas, levando o povo novamente para perto de Deus. Para que você conheça a história com mais minúcias, com mais detalhes, convido você a ler o capítulo 4 e o livro de Juízes, para você, em minúcias, entender esta narrativa, essa história que tem muito a nos falar nesses dias, e principalmente para o contexto político e social que vivemos hoje na nação brasileira e a nível mundial. É preciso que você, quando estiver assistindo este vídeo e meditando na palavra, você precisa examinar as Escrituras e imaginar que esses modelos que Deus estabeleceu como parâmetro para Israel, eles servem para nós. Eles servem para um tempo como este que nós estamos vivendo. Se essa lição que nós estamos estudando agora, se essa história de vida de Débora, que vamos meditar agora com você, se ela for apenas uma narrativa para nós estudarmos como qualquer outra literatura, sem uma aplicação prática para o nosso contexto atual, de nada vai adiantar. Mas o meu convite que eu faço hoje para você é para que você medite comigo, acompanhe comigo, convido você nessa trajetória que vai trazer edificação para a sua vida. A palavra de Deus nos mostra
ao longo do tempo que uma geração, no livro de Juízes, se levanta e essa geração não conhecia o Senhor e os seus feitos em Israel. O nosso grande problema hoje, a nível mundial, a nível eclesiástico, a nível político, são referências para a sociedade. É terrível quando se levantam modelos que são colocados, que são inspirados nas profundezas de Satanás e são postos na liderança de organizações, em lideranças políticas, em lideranças do judiciário. Essas lideranças, esses homens maus, eles acabam destruindo a perspectiva da sociedade. A palavra de Deus diz que onde se multiplicam os injustos, aí existe problema. Num tempo em que todas as pessoas estavam, até mesmo os líderes ali de Israel, estavam com suas bocas fechadas e com medo do inimigo, nós vemos aqui Deus levantando Débora, uma mulher profetisa que começou a julgar a Israel naquele tempo. Débora, ela habitava debaixo das palmeiras, entre duas localidades chamadas Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E as pessoas e os filhos de Israel subiam ali para receberem orientações. Como é importante, quando nós falamos de modelo, nós ouvirmos desses modelos palavras, conselhos, orientações para a nossa vida. E como nós precisamos de pessoas e precisamos orar para que Deus levante nos quadros desta nação homens justos e cheios de sabedoria. Estamos em véspera de uma eleição que vai movimentar o Brasil inteiro. E estas eleições, elas vão definir o futuro do Brasil dentro de 4 anos. E esses modelos que nós estamos escolhendo, nós precisamos atentar para aquilo que diz a palavra de Deus. Precisam ser pessoas justas, precisam ser pessoas honestas. Alguém já disse que a liderança é o reflexo de um povo, e isso é verdade. Quando uma liderança, quando uma população escolhe um determinado líder, aquele líder, ele veio, as características e a influência que ele vai ter serão para o bem ou para o mal. A nossa oração hoje é para que Deus, e eu chamo você a orar comigo, para que Deus levante gerações justas nesta nação, homens de bens nesta nação. E nós não podemos nos contentar com menos do que isso. Do contrário, eu quero dizer para você que a nossa expectativa é muito fraca, é muito pequena quando nós nos acomodamos com uma liderança ímpia, uma liderança pervertida, uma liderança que perverte o direito. Débora, ela se levanta, usada por Deus, e ela chama a atenção de um dos homens que governavam a nação para que tomassem atitudes. Interessante observar que quando os líderes sábios são pessoas extremamente raras, eles realizam grandes coisas, muitas vezes sem envolvimento direto, porque sabem como operar por meio de outras pessoas. Liderança não é simplesmente você estar no cargo, isso é um tipo de liderança, mas você não precisa estar num cargo para influenciar. Débora é um bom exemplo disso.
E aqui vem uma lição importante. A pergunta que eu faço hoje para você e para mim é: como eu posso influenciar dentro da esfera de atuação da qual Deus me colocou? Algumas pessoas Deus coloca no governo, outras pessoas Deus coloca no legislativo, outras no judiciário, mas muitas pessoas engavetam o projeto de Deus, a visão de Deus para aqueles setores. Isso porque existe uma percepção errada de que a visão de Deus, aquilo que nós estudamos nas Escrituras, é alguma coisa de ordem pessoal, que ela serve apenas para mim, serve na segunda, na quarta e no domingo, dentro da igreja, mas não servem para o dia a dia. Esse engano que tem sido repassado de gerações em gerações tem feito com que a sociedade tenha sofrido por conta da omissão nossa como igreja do Senhor. Débora, ela provocou da parte de Deus, ela chama várias lideranças, inclusive sugiro que você leia o Cântico de Débora. Você vai ver que quando Deus levanta Débora em Israel, ela começa a chamar cada uma das tribos para ir para a guerra, para ir para a batalha. Mas o interessante é que nem todos deram ouvidos à liderança de Débora. Nem todas as tribos se colocaram à disposição de Deus para aquela empreitada. Alguns ficaram preocupados com seus negócios, outros ficaram cantando, ficaram tocando flauta. E quando vemos hoje essas coisas acontecer novamente, quantas pessoas, quantas igrejas hoje, quantos servos de Deus hoje estão completamente alienados daquilo que está acontecendo, ou não querem se envolver, não querem ser sal da terra e luz do mundo. Eles preferem se acomodar, eles preferem muitas vezes serem cristãos individualistas, aquelas pessoas que não estão nem aí para aquilo que está acontecendo na sociedade. Mas olha, hoje Deus ainda está levantando, e eu oro para que você que está assistindo hoje esta mensagem, o Espírito Santo de Deus possa despertar em você a liderança que Deus quer usar você. De repente Deus levantou você para ser uma liderança na política. Isso é perfeito. Uma coisa eu quero observar aqui é que Deus, Ele sempre levantou pessoas para liderarem com funções diferentes. Se você foi levantado para ser um pastor, você tem que perceber, você tem que analisar, se você entrar no mundo da política, se é esse o seu chamado. Se Deus levantou você para ser uma liderança dentro da área de saúde, quando eu falo liderança, eu falo de influência, onde você possa inspirar as pessoas a buscarem o Senhor, porque é isso que o sal faz. O sal, ele dá sede, e as pessoas vão procurar água para tirar aquele sal, e é isso que a nossa vida cristã deve provocar nas pessoas à nossa volta, sede. Será que a minha vida e a tua vida tem provocado nas pessoas o desejo de buscar a Deus ou o desejo de rejeitar a Deus? É algo para você analisar nessa mensagem de hoje. Mas o que fica aqui, neste momento, é que nós devemos atentar para aquilo que Deus nos chamou. Cada pessoa Deus chamou com uma obra diferenciada na terra. Se Deus não chamou você para uma determinada área, então não faça como Uzias. Uzias estava plenamente convicto que todo o sucesso que ele tinha
ele vinha obtendo até aquele momento por bênção de Deus, ele podia fazer tudo. E ele entrou para oferecer o sacrifício, mas essa prerrogativa era apenas dos sacerdotes. E os sacerdotes, com muita coragem, se colocaram na frente do rei e disseram: olha, você não pode fazer isso porque não é sua missão, não é sua função. Deus nos levantou para isso. Mas ele empurrou os sacerdotes e foi da frente. E quando ele começou a ofertar, o sacrifício foi rejeitado por Deus e ele ficou completamente leproso e passou os dias afastado do seu povo. Então não lidere onde Deus não chamou você para liderar, mas siga a orientação que Deus está dando a você no nome de Jesus. Que Deus possa despertar e lhe levantar lideranças justas e honestas que esse país tanto precisa, marcado tantos anos pela corrupção e pela malandragem. Que neste momento nós estejamos orando pelas eleições municipais, para que Deus levante homens justos e honestos para governar e para legislar as nossas cidades. Fique na paz e na graça de Jesus.